A soberba precede a ruína. Precisamos ser humildes, a Bíblia ordena que sejamos humildes. Mas como? Bom dia, graça e paz. Continuamos aqui em Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34. Esse texto também é o mesmo texto lá de Mateus, que fala aquele momento em que Jesus fala para Pedro: Pedro, você vai me negar. Pedro diz: todos podem, menos eu. E eu tenho falado sobre a arrogância como o princípio da queda. Tá ok, a gente tem que ser humilde. Como? Primeiro, se lembrando que isso é uma atuação completa de Deus. Nós não podemos por nós mesmos. Precisamos orar, precisamos de fé. Precisamos crer e pedir que Deus opere esse milagre. Nós não podemos. Pedro aqui mesmo, Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás te pediu você para peneirar você. Mas eu orei para que a sua fé não esmorecesse. Então, por que a fé de Pedro não esmoreceu? Por conta de Jesus. Por conta da oração que Jesus fez, então Deus Pai fortaleceu Pedro. Por isso Pedro, ele não desistiu, ele se levantou e se tornou humilde. O próprio texto já então mostra para nós que é Deus quem faz isso. É Deus quem produz isso. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. A humildade é um dos frutos do Espírito. Só o Espírito Santo pode gerar em nós isso. E como? Basicamente através de dois elementos. Primeiro, a palavra de Deus. E segundo, a humilhação. Os sofrimentos da vida. Então, quanto mais a gente ouve a palavra, mais a palavra entra em nós e a gente vai percebendo quem a gente é. Mas em segundo lugar, a segunda maneira que Deus usa para nos tornar humildes é nos humilhando, não tem outro jeito. A semente da humildade é a humilhação. Não teria jeito de ser de outro modo. Por exemplo, lá em Deuteronômio, Deus diz que ele guiou o povo pelo deserto para humilhar o povo. Olha, o texto está dizendo que Deus humilhou o seu povo. Deus humilhou o seu povo. Aqui, Deus também deixou que Pedro fosse humilhado. Porque somente ali ele percebeu quem ele era. Somente quando ele nega, aí ele tem percepção. Puxa vida, eu sou arrogante, olha como eu sou fraco, eu pensava que eu era tão forte. Não tem outro jeito de Deus nos humilhar, de Deus nos tornar humildes, a não ser nos humilhando. Não há outro meio. Então a gente vai enfrentar muitas vezes a humilhação e foi Deus quem fez isso. E será Deus a fazer isso. Seja uma humilhação financeira, passar por um momento de pobreza, enfim, das mais variadas, né? Já contei aqui para vocês, né, que um dia eu arrotei aqui. Ai, meu Deus, que coisa nojenta, imagina? Não, nem imagina, não. Eu dei uma baita de uma arrotada aqui e falei pro meu filho: pode soltar o vídeo que não tem erro nenhum. Pá, solta lá. E aí ele confiou no que eu disse e soltou o vídeo. Ele tinha dado uma baita de uma arrotada lá. Acredita? Que nojeira. É só Deus para humilhar a gente mesmo. E é óbvio, aí quantas vezes a gente fica preocupado? Eu aqui, por exemplo, eu estou gravando os vídeos aqui, eu me esforço ao máximo para não cometer erros. Mas eu sei que é inevitável, não tem como. Não é possível que eu não erre. Não é possível que eu não erre. Tá certo. Ficou até estranho, né? Não é possível que eu seja perfeito. Não dá. Não dá. Seja um errinho, às vezes, de pontuação, um erro gramatical num texto. Né? É engraçado porque eu já escrevi 2 livros e você sabe, um livro várias pessoas corrigem e mesmo assim tem erros. É um negócio impressionante. As pessoas não sabem, mas sempre tem. Sempre tem. Muitas não sabem, não imaginam, mas sempre tem algum errinho de pontuação, de português ali. Sempre tem. Porque somos imperfeitos. Mas essas humilhações aniquilam o nosso ego. E a gente pensa: tá vendo? Quem eu sou? Não sou nada. Vamos continuar. A gente, inúmeras vezes, nossas vergonhas, nossos temores têm a ver com o quê? Ego, orgulho. Ficamos extremamente preocupados com o que os outros vão dizer a nosso respeito. E por isso ficamos assim, então, quando a gente erra e os outros veem. Às vezes, quando nós erramos e ninguém vê, não ligamos. Porque não estamos preocupados mesmo com o nosso erro, não estamos preocupados com Deus. Mas quando o erro é descoberto, nós muitas vezes ficamos profundamente envergonhados, ou seja, por conta do nosso ego.
Estamos preocupadíssimos com o que os outros vão dizer a nosso respeito. E então não há outro meio de Deus nos tornar humildes a não ser nos humilhando, permitindo vergonha pública, permitindo que os nossos erros sejam vistos. Porque aí vemos quão frágeis nós somos, quão arrogantes nós somos. Como Pedro, ele viu que ele era arrogante naquele instante, quando ele negou a Jesus. Ali ele percebeu quão arrogante ele era. O mesmo é comigo com você. Lembra que na hora em que Pedro nega Jesus, o galo canta, Jesus olha para ele. No dia da nossa humilhação, Jesus vai estar lá olhando também por nós. Mas não com um olhar condenador, com um olhar do tipo, viu, meu filho? Viu que você não é tudo isso que você imagina? Viu que você precisa de mim, da minha graça? Esse é o olhar de Cristo. E aí, se você tiver a perspectiva correta, você vai se alegrar com as vergonhas, com as humilhações, com os sofrimentos, com os quebrantamentos que Deus vai operar no seu coração. Na hora, como a Escritura declara, a disciplina não é muito boa, a gente não gosta. Mas você, com o tempo, você vai agradecer a Deus pelas vergonhas que você já passou. Rapaz, eu tenho uma vergonha, uma coisa assim que eu fiz numa cerimônia de casamento. Eu não vou contar aqui não, porque eu sinto tanta vergonha. E sabe, de vez em quando eu lembro disso, né, falei umas besteiras no casamento lá, e eu sinto uma vergonha tão grande que eu lembro, dá um negócio aqui em mim assim, ó, que sobe assim. Uma vergonha tão grande, e eu louvo a Deus por isso. Porque isso me faz subir cada vez para pregar pensando, Senhor, se o Senhor não me guardar, eu estou frito, eu posso falar uma besteira aqui que pode acabar com a minha vida. Pode acabar com o meu ministério. Eu preciso do Senhor. Então as humilhações fazem parte da vida. Lembra-te do teu Deus que te guiou no deserto para te humilhar. Nosso Deus é gracioso e nos humilha para nosso aprendizado e quebrantamento. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, martelo que quebra a penha. Esse é o processo que Deus precisa fazer conosco. Nos quebrantar, por meio da tua palavra, por meio dos sofrimentos da vida, como Jesus que aprendeu pelas coisas que sofreu. É isso aí. Que nós possamos ficar firmes quando formos humilhados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Que a graça do Senhor se renove sobre nós, que a mão poderosa do Senhor se renove sobre nós, que o teu cuidado se renove. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos fortaleça no dia em que formos humilhados, para que a nossa fé não esmoreça e que nós estejamos firmes com o Senhor. Obrigado por mais uma semana que se encerra, que está se encerrando. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer, pelo teu cuidado e amor por nós, pela tua graça que se renova, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre nós. Te agradecemos, em nome de Jesus, fortalece cada um dos teus filhos que estão me ouvindo agora para ir ao trabalho, para trabalhar em casa. Que a graça do Senhor seja com cada um deles, que o Senhor possa ter usado esse devocional como resposta à oração de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima.